Quando ela apareceu na minha vida, parecia um dia nublado dentro de um corpo. Sabe quando a pessoa chega carregando uma tempestade no olhar? Era assim. Ela não tinha nem para onde ir, nem vontade de continuar. Veio com uma mochila nas costas, uma sacola com roupas velhas e um silêncio tão pesado que até o ar parecia difícil de respirar perto dela. Eu não perguntei muito. Só abri a porta. Ela contou aos poucos. Não de uma vez, nunca de uma vez. Mas em fragmentos. Às vezes durante o café, outras vezes de madrugada, quando o sono fugia e as dores antigas vinham cobrar presença. Foi expulsa de casa. A mãe dizia que ela era ingrata, rebelde, uma vergonha. O pai não levantou um dedo para impedir. A irmã mais velha fazia coro, como quem se sente mais próxima dos pais ao odiar o mesmo alvo. Motivo? Vários. Ou talvez nenhum. Ela se recusava a seguir a religião da família, se recusava a fazer a faculdade que o pai sonhava, tinha ideias próprias, vestia o que queria, namorava quem escolhia, ou não namorava ninguém. Uma menina que pensava por si mesma era demais para aquele ambiente autoritário e hipócrita. E eu tava lá. Sem julgamento. Sem exigência. Sem agenda. Ofereci o que eu tinha, um colchão no chão, comida dividida no prato, e uma escuta silenciosa. Nunca precisei que ela fosse forte o tempo todo. Só queria que ela soubesse que não estava sozinha. Nos primeiros meses, ela era só caco. Se escondia debaixo das cobertas, chorava no banho, se culpava por tudo. Dizia que talvez a culpa fosse dela mesmo, que talvez tivesse exagerado, que talvez a família estivesse certa. Eu não argumentava. Eu abraçava. Segurava sua mão até ela parar de tremer. E dizia uma única frase, sempre que ela começava a se desmoronar. Você tem o direito de existir do seu jeito. Pouco a pouco, ela começou a levantar. Começou a sair da cama, a procurar estágio, a se interessar em estudar de novo. Queria fazer psicologia. Irônico, né? Depois de tanto trauma, ela queria entender as dores do mundo, talvez para tentar entender as próprias. Eu fiz o que pude. Trabalhava o dia todo, fazia bico nos fins de semana, vendi meus fones de ouvido, adiei minhas contas. Tudo para ajudar com o cursinho dela. Quando ela passou na federal, fiz uma surpresa com cartaz, bolo e uma cartinha. Ela chorou. Disse que não teria conseguido sem mim. Me abraçou como se eu fosse porto seguro. E eu era. Só que com o tempo, o porto virou prisão. Aos poucos, os gestos mudaram. O olhar dela ficou mais distante. Começou a sair com os colegas, a frequentar festas da faculdade. Eu ficava acordado esperando. Mandava mensagem. Chegou bem? Sem resposta. Só no outro dia, com um dormir lá na casa de uma amiga seco, que parecia mais justificativa do que carinho. Fui percebendo que ela não me olhava mais como antes. Não com gratidão, isso já tinha sumido. Nem com amor, isso parecia evaporar cada vez que ela subia mais um degrau na vida nova. Ela começou a usar termos como liberdade, autonomia, caminho individual. E sempre que eu tentava entender, ela se irritava. Você me trata como se eu fosse sua criação. Como se eu te devesse algo. Não é isso, eu dizia. Mas você acha justo ignorar tudo que construímos juntos? Eu não te pedi nada. Essa frase me cortou. Porque era verdade. Ela não tinha me pedido. Mas será que precisava? Quando a gente ama alguém, precisa de permissão para cuidar. O ponto de ruptura veio numa manhã de sábado. Ela estava com a mochila pronta e o olhar determinado. Disse que ia sair. Não só por umas horas. Ia sair de mim, da nossa casa, da nossa história. Eu sou grata, mas não devo nada a ninguém, ela disse, com um tom frio. Você fez o que achou certo. Mas isso não é contrato. Eu não posso viver como se tivesse que retribuir eternamente. Tentei responder. Mas minha boca não se movia. Ela saiu. Assim, do nada. Sem cena. Sem drama. Sem olhar para trás. Fiquei ali. Com a mesa posta, 2 pratos que não seriam usados, e uma garrafa de café esfriando sozinha. Nos dias que se seguiram, entrei num modo automático. Ia trabalhar, voltava, comia qualquer coisa, dormia mal. O silêncio da casa doía mais que a ausência dela. Comecei a ver as postagens nas redes sociais. Renascendo, me reconstruindo, livre de tudo que me prendia. Fotos com novos amigos, sorrisos de comercial, frases de autoajuda. Fui virando uma sombra na história que ela contava. Eu, que fui abrigo. Que fui colo. Que fui chão.
Agora era lembrado como amarra. Como algo que impedia sua evolução. E isso me partiu. Porque eu não queria retribuição. Nunca quis um troféu, um altar, uma dívida. Eu só queria ter caminhado ao lado. Ter sido lembrado com carinho, não com indiferença. Hoje, depois de muito tempo, entendo que o problema não era ela querer crescer. O problema foi ela achar que, para crescer, precisava negar tudo que a ajudou a se levantar. Eu continuei. Segui em frente. Revi minhas prioridades. Cuidei das minhas feridas. Descobri que amor demais, quando mal compreendido, pode ser visto como invasão. Mas, no fundo, ainda me lembro dela em noites de frio, deitada no meu peito, dizendo que ali era o único lugar do mundo onde ela se sentia segura. Me pergunto se alguma vez ela pensa nisso também. Se em algum momento do silêncio dela, o meu nome reaparece, mesmo que só como um eco. Porque a verdade é que tem pessoas que a gente não salva. A gente apenas oferece a mão, mostra uma saída. Mas elas escolhem seguir sem olhar para quem ficou no chão. E tudo bem. Eu já não espero volta. Só aprendi que da próxima vez, antes de doar tudo de mim, vou me perguntar se a outra pessoa está mesmo disposta a dividir o caminho, ou só quer uma ponte para atravessar até estar forte o suficiente para seguir sozinha. Ficar do lado de alguém quando todo mundo vai embora é nobre. Mas agora eu sei, também é perigoso quando esse alguém, no fim, te olha como se você fosse só mais uma âncora. E eu não sou âncora. Nunca fui. Fui abrigo. Fui impulso. Fui amor. Ela que não soube.